Neste vídeo, eu quero falar sobre duas coisas. A primeira é onde está indo parar nossa capacidade de leitura, e por extensão os perigos de uma má leitura. E a segunda é como melhorar a interpretação ou entendimento de referências em textos mais complexos. Bom, primeiro de tudo, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, ajuda bastante. Na verdade, esse vídeo, ele é inspirado, ou ele é uma resposta a um comentário deixado aqui num dos vídeos pela Isabela Freitas. Eu vou ler o comentário dela, para servir como deixa para a gente mergulhar no tema. Então ela coloca o seguinte: boa noite, Tiago. Gostaria de agradecer novamente pela série Lendo Dom Casmurro. Ao clicar em curtir, eu apenas dei uma olhada na visualização e, cara, é assustador como não tem pessoas que querem se aprofundar mais sobre o livro. Qualquer tipo de livro. Isso me gera uma questão interior. Onde estamos sendo levados? Né? Então, o tema do vídeo aqui. Bom, a Isabela está provavelmente fazendo referência aqui às poucas visualizações que eu tenho no canal e poucos inscritos, né? Se for para comparar o trabalho que eu tive aqui, né? São 4.000 vídeos e são relativamente poucos inscritos. Bom, parte eu acho que realmente é uma deficiência, mas eu compreendo que o meu canal é difícil de causar engajamento, porque eu cobro muito dos meus inscritos, né? Perceba, se você começa a seguir o canal e você começa, por exemplo, a playlist mencionada do Dom Casmurro, se eu não me engano tem 200 vídeos, né? Ou 100 e alguma, 180, sei lá. Então eu peço muito dos meus inscritos, né? Então eu tenho consciência de que a popularidade ali não é a coisa mais, digamos que não é o apelo do meu canal, né? Te desejo tudo de bom, pois você me ensinou bastante sobre meditar em cada texto que o Machado escreve, além de procurar brevemente sobre as etimologias das palavras. Continue nessa trilha sem fim. Muito obrigado, Isabela, pelo apoio, né? E fico muito feliz de poder ajudar. A etimologia sempre é uma paixão minha, né? Lembre-se que tem pensadores, Heidegger faz isso, pegar uma palavra específica e ver a etimologia dessa palavra e às vezes ver como uma palavra só tem muitas verdades, né? E também você me inspirou em atingir um nível mais alto de conhecimento ao ler qualquer coisa, em busca de aprender totalmente o que aquele certo texto descreve. Muito obrigado. Se puder me passar alguma dica de livro sobre melhorar essa interpretação em livros que são carregados de conteúdo e referência, fico grata. O segundo tema do vídeo aqui, né? Então vamos lá. Onde estamos sendo levados com as nossas leituras? Para onde está indo a nossa capacidade de leitura? Para responder essa pergunta, bom, eu não sei se eu sei dar um diagnóstico social, né, o sociológico aqui de aonde está indo. Parece que não é muito bom, né, o lugar onde está indo, mas eu acho que estamos sendo guiados por alguns perigos, né. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre certos tipos de leituras perigosas, digamos assim, ou posturas perigosas ao ler livros de literatura. A primeira seria uma leitura de meramente entretenimento. Então você lê livro simplesmente por entretenimento. Essa é a primeira postura perigosa. A segunda é uma literatura, desculpe, é uma leitura em que você foca informação. Você foca em informação. Você pensa que você lê para você lembrar de coisas depois, né? E a terceira seria uma leitura de um mau academicismo, né? Seria um exagero. Repare que na leitura que eu defendo, a gente vai tentar recuperar tudo isso. A gente vai tentar recuperar o entretenimento, a gente vai tentar recuperar a informação e vai tentar recuperar também uma leitura séria, que seria identificada como uma leitura acadêmica, mas com algo mais e juntando todas essas coisas. Lembre-se uma ótima definição de heresia
que Chesterton dava, Chesterton falava assim, ó, a heresia é o exagero de algum ponto da verdade, né? Então, essas leituras que eu falei para vocês seriam mais ou menos como heresias, né? Se você exagera, então, primeira heresia. Se você exagera na leitura da distração, você pensa que a leitura é mero prazer. Se você pensa que a leitura é mero prazer, você vai procurar cada vez literatura mais fácil. E se você procurar a literatura cada vez mais fácil, vai ter um momento que você vai se dar conta de que mais fácil de que ficar lendo a literatura é ficar lendo post e assistindo vídeo de TikTok, ficar jogando Candy Crush, né? Então perceba, você busca no livro somente um prazer e você não se preocupa que tipo de prazer. Lembre-se da analogia que eu gosto de fazer aqui no canal. Uma pessoa que aprecia vinhos não é um beberrão. Você beber litros de vinhos por dia não te faz um sommelier, percebeu? Então, se você vai por esta via, você se orgulha, como acontece às vezes. Nossa, eu leio 3 livros por semana. Neste ano, eu li 47 livros, né? Tudo bem, isso é muito bom você ler tudo isso. Mas o problema é, você tá usando aquilo por mero prazer, às vezes prazer pela própria leitura, mas também por prazer de falar que leu tanta coisa, né? Repare, prazer não é felicidade, ok? Felicidade bom, é claro que tem um tema para alguns vídeos, né? Mas felicidade requer trabalho, né? Se você vai pela via do prazer, você acaba usar droga é muito mais fácil do que ler o livro mais divertido, correto? Então, essa seria o primeiro problema. O segundo, segunda heresia, vamos colocar assim, é a leitura fria de informação. Então, você acha que a literatura ela tá te dando informações. Ah, melhora o meu português, né? Eu tenho um vocabulário melhor. Eu aprendi tanta coisa, por isso que eu gosto de romance histórico. Não me entenda errado, é claro que isso é muito importante. Mas a partir do momento que você pensa que a literatura faz só isso com você, bom, então é melhor ficar usando o Wikipédia, o ChatGPT faz isso maravilhosamente bem, né? Você coloca ali ó, a informação de tal livro. Ele vai lá e te dá as informações, né? Tem aqueles tipo de inteligência artificiais que trabalham num PDF, dentro de um PDF, ele acha ali para você, pronto, né? Então é isso. Então é uma coisa, é um propósito muito baixo, baixo no sentido, não no sentido de vil, né? Mas literatura tem que ir muito, muito além disso. E a outra leitura, ou outra heresia, digamos, é a leitura acadêmica, onde o pesquisador, em sua torre de marfim, de modo totalmente frio, analisa a obra. A obra é o seu objeto de estudo. Bom, se a obra é o seu objeto de estudo, você pode dissecá-la. A partir do momento que você disseca alguma coisa, geralmente essa coisa está morta, correto? Por isso que você tem essa impressão, né, muitas vezes na academia, de toda aquela energia que você tinha quando você amava a literatura, né, quando você era adolescente e brilhava os seus olhos, de repente se tornou tarefa depois de tarefa depois de tarefa, né? Então essa seria o problema da heresia acadêmica, vamos colocar assim. Qual então é a boa postura? A boa postura é quando você leva a literatura mortalmente a sério. A literatura é aquilo que é aquela coisa a qual você vai se entregar, né? E você vai levar aquilo a sério. Como assim levar aquilo a sério? Isso daqui pode mudar a minha vida. Literatura é vida condensada, vamos colocar assim. Eu sempre digo, outra coisa que eu sempre digo aqui no canal, quem tem uma vida de leitura, da boa literatura, depois de ter vivido 70 anos, pode dizer que viveu 750 anos, né? Bom, é claro que eu teria que fazer um vídeo inteiro sobre a postura da leitura, mas perceba, eu vou ler o Machado de Assis não para não simplesmente porque ele me causa prazer, porque se eu fizer isso, quando eu chegar a referências, eu não vou ter paciência de buscar. Quando eu tiver que reler, eu não vou reler. Eu vou ler Machado de Assis não para ter o prazer de dizer para todos, olha, eu li vários livros de Machado de Assis. Senão, eu vou ter que ler muito rápido para poder dizer para todo mundo. E se esse for o teu objetivo, lembre-se, é muito melhor mentir. Minta que leu um monte de livros e pronto.
Hã, lembre-se, se eu leio Machado de Assis com simplesmente pensando que, eu estou aprendendo história, por exemplo, bom, então vai ler um livro de história, né. Então usa o Wikipédia, assim por diante. Se eu leio Machado de Assis do modo acadêmico, eu acabo olhando o Machado de Assis de cima, não. Então o Machado de Assis se inclui em qual período? Porque a visão do mundo do Machado de Assis o Machado de Assis em relação aos aspectos sociais e não sabe aquela coisa de colocar a mão aqui e conseguir analisar o Machado de Assis? O Machado de Assis não está no divã, é você que está no divã do Machado de Assis, entendeu? Então não se trata de você falar sobre o Machado de Assis, mas deixar o Machado de Assis falar com você, sobre você. Não se trata, isso é uma coisa muito importante sobre os sábios, qualquer sábio, né? Não se trata de você analisar a obra do sábio, mas deixar a obra do sábio analisar você. Ou seja, você abre a sua vida de forma que depois de uma leitura você pode ser uma pessoa diferente, às vezes radicalmente diferente, né? Isso que é vida. Então lembre-se, eu não estou dissecando a pessoa que eu amo, eu estou interagindo com a pessoa que eu amo. Isso significa que a pessoa pode provar que eu estou errado e eu não estou aqui com um caderninho anotando tudo que eu tenho para dizer sobre essa pessoa. É claro que muito rapidamente abordando esse tema, né? Bom, sobre a segunda pergunta, né, como que a gente pode melhorar a interpretação? Que obras eu posso usar para que a minha capacidade interpretativa melhore? Eh, eu acredito que existem várias obras que podem fazer isso, né, mas a estratégia que eu mais gosto de usar é a seguinte: primeiro de tudo, saiba que alguns livros não merecem a sua atenção extrema. Lembre-se que a vida intelectual é colocar as coisas em hierarquia. Se você, o intelectual, ele só é um intelectual porque ele tem uma hierarquia de valores na literatura. Lembra que eu falei para vocês que um beberrão, se eu bebo 3 litros de vinho por dia, de modo algum eu posso dizer que eu entendo de vinho. Então qual que é o segredo, digamos assim, de alguém que entende de vinhos? É que ele sabe qual vinho é melhor, qual vinho é excelente, qual vinho é mais ou menos, qual vinho é ruinzinho, qual vinho é muito ruim. E ele tem uma busca incessante, pelo melhor, né, percebeu? É isso que você tem que fazer com a literatura. E tudo que estiver abaixo do medíocre, você pode ler. Eu gosto de ler livros medíocres muitas vezes, né? Você vai estar com a cabeça quente, né? Você não tem toda aquela energia. Então, algo ali tem de bonito, então você lê, né? Então, não se trata de nunca ler, só ler os clássicos, não se trata disso. Mas você vai pressentir aquele livro que merece toda essa tua atenção. Isso é a primeira coisa. Então eu decidi que Memórias Póstumas, por exemplo, merece a minha atenção. Por que que ele merece a minha atenção? Porque ele fala comigo. Porque há algo que que ele fala que ressoa aqui dentro. Coisas que eram obscuras para mim, de repente eu leio no Machado de Assis e falo: é isso que eu queria ter dito. É isso que explica o que eu queria ter explicado, né? Então, se algum autor, por exemplo, né, tem várias outras coisas que a boa literatura pode fazer. Se algum autor faz isso com você, você decide, esse livro aqui é um livro digno de um mergulho. Depois disso, o que que eu faço? Não há muito segredo, né? Eu releio o livro, eu releio a passagem, eu releio o parágrafo, eu releio a frase. Eu não estou exagerando, eu lembro de uma frase específica, eu acho que é do Memórias Póstumas, que eu fiquei ali 2 dias pensando sobre aquela frase. Eu falo: "Não é possível, não é possível, não faz sentido isso daqui". E aqui eu deixo um outro conselho: discuta com o livro. Lembre-se, se o livro não está morto sobre a mesa e se você não está com o seu bisturi dissecando ali algo morto, se é algo vivo, você pode simplesmente olhar para a cara do livro e falar: "Você está falando burrice, isso eu não consigo aceitar. Como assim?", né. E nessa discussão com o livro, é claro, duvide sempre de você, ok? Como eu duvidei de mim mesmo quando eu olhei a frase. Eu olhava a frase e falava: "Não tem sentido. O que eu não estou entendendo aqui?", né?
E tinha essa paciência de reler, reler e reler, né? Tanto para pontos obscuros, às vezes filosoficamente, às vezes não faz sentido, né, simplesmente sentido, quanto reler e procurar referências, né? Então esse é o meu outro conselho. Todos os pontos obscuros, todos os pontos de sombra, né, por mais que seja vocabulário, isso começa desde o vocabulário, passando para referências históricas, referências literárias, filosóficas, até, né, até um ponto filosófico ali, um ponto profundo, digamos assim, para não usar a palavra filosófico, um ponto profundo que você não consegue entender. Então tenha paciência e saiba que algumas coisas você não vai conseguir resolver tão cedo, né? Então é ok algumas questões ficarem ali. Nessa sua busca, muito cuidado para não cair na heresia academicista, né? Então eu vejo um ponto do Machado de Assis, eu vejo, não, mas como assim o escravo no Machado de Assis? O que ele está falando ali, um escravo posto ao ganho, né? Eu preciso, para entender o Machado, lembre, você está conversando com o Machado, você não está conversando com as pessoas que analisaram o Machado de Assis, né? Então eu preciso saber o que que é um escravo posto ao ganho. Então eu vou lá, pesquiso o escravo posto ao ganho, mas eu não vou ser iludido e seduzido para falar sobre a escravidão em Machado de Assis. Aí vai um acadêmico que vai explicar. Repare, eu não estou falando que não existe acadêmicos, existem centenas de acadêmicos maravilhosos que vão analisar essa questão de um modo muito, muito interessante. Mas aí você vai querer ler o acadêmico, não o Machado de Assis. Então, meu último conselho, volte sempre para a obra. Não somente na releitura, mas também nas referências. Sempre quando você estiver nessas digressões de pesquisa, pense, isso ainda é pertinente para a passagem que eu estou lendo, né? Eu acho que você fazendo isso por um bom tempo, relendo livros por um bom tempo, isso vai te dar um feeling muito maior do que é preciso.